pessoal, tá começando mais um episódio do Sex and the Flicks, nosso podcast sobre filmes, séries, comportamento, relacionamento, psicologia e términos. Meu nome é Luciana Kiel, eu sou responsável pelo cinema, estou aqui com a psicóloga, sexóloga Caroline Brining. Tudo bom, Carol? Tudo bem, não é você, sou eu. E aí, muita gente terminando? Cara, nesse tempo de pandemia, muita gente terminando e muita gente querendo terminar e não sabendo como, né? Eita! Já vamos começar então. O episódio de hoje a gente vai falar sobre término, mas mais importante até, um guia de sobrevivência ao término. Ótimo, sim. Seja antes do término, depois do término, durante o término, enfim. Seja você que quer terminar, a pessoa que terminou com você. Já vamos começar perguntando isso. É mais fácil pra quem termina? Não, é que eu acho que a gente tem a ilusão, primeiro, que terminar sempre tem que envolver uma crise. Ou alguém um trai, evento. ou um evento Uhum. e tal. E às vezes, tu pode terminar com uma pessoa ainda gostando dela. Uhum. Mas tu entende que não é o que tu quer, ou tu quer buscar outras coisas, ou a pessoa, ela é legal, mas não pra uma relação contigo. E isso é um término maduro, tu entender que tu merece mais, e consequentemente outra pessoa também, porque se eu não tô muito afim de estar contigo e eu fico contigo, é uma sacanagem com os dois. Uhum. Tu não tá ganhando o que tu merece, eu não tô dando o que eu mereço, e a gente fica assim, né? E acho que até a ideia que a gente fala pé na bunda, né? Até um termo bem assim, como se uma pessoa foi descartada pela outra. Mas é que acontece, né? Assim, ó, por exemplo, é muito comum com pessoas que têm uns traços de personalidade mais narcisista ou mais psicopata, o descarte. Uhum. Eu tô contigo, Até, geralmente eu tô até ser contigo. legal pra mim. Isso, quando tu parou de me suprir do que eu preciso, deixou de ser novidade ou encontrei coisa melhor, porque geralmente essas pessoas estão contigo e mais outras pessoas, né? Tá. Uhum. Então eu vazo e eu não tenho muito remorso. Literalmente, tu ficou junto com a pessoa 10 anos e um belo dia ela vem com um discurso, até chora às vezes tal, mas tu vê como pra ela é muito fácil. Tipo, ela, tchau, assim, virou a página mesmo, não tem problemas contigo. Geralmente ela tá de boa porque ela já tem outras coisas rolando, né? Uhum. E o descarte é isso, de repente a gente tava junto e aí tu começa a criar caso pra gente brigar e não tem nada pra brigar, ou tu só mudou de ideia, ou tu só dá um ghosting na pessoa. A gente tava junto e daqui a pouco eu sumo. E daí eu apareço meses depois, e aí, como é que tá? Como se não fosse nada, né? Então, tem o descarte, tem o pé na bunda também no sentido, eu tô com uma pessoa e aquilo não evolui ou é confuso e tal, e de repente a pessoa, e eu me dediquei um monte, e a pessoa pega e fala, eu não quero mais, a culpa é tua. Existe o pé na bunda, né? Mas, em tese, quanto mais adulto e mais maduro a gente fica, os términos deveriam ser diferentes. Não Deveriam mais um ser pé mais na maduros, bunda. né? Exatamente. Deveria ser, a gente senta, conversa, conclui que pegamos caminhos diferentes, move on. Acho que até esse negócio de terminar por qualquer coisa, às vezes a pessoa que terminou nem sabe por que terminou, só não Eu acho que queria a gente mais. nunca sabe. Eu acho que... Porque eu posso te dizer o que eu quiser, né? E é mais comum do que as pessoas pensam tu sair da relação querendo uma resposta e não tendo. Sim. Né? Tipo assim, a pessoa, não, mas eu quero ter um closure, eu quero entender o que aconteceu. Cara, mesmo que a pessoa te diga a verdade vai gerar outras 5 perguntas e tu vai querer entender, e não importa a explicação que o outro te dá, porque a dor que tu tá sentindo não é compatível com nenhuma explicação. Lembra aquele eu acho que uma das cenas de término mais adolescente e que mais explica tu não entender o que aconteceu é no Crepúsculo, quando no segundo, acho, né? que o Edward só vaza e ela fica, sei lá, meses olhando pro computador e chorando e mandando e-mails para o além, assim, pra irmã dele, sei lá, que ninguém responde. E é quase um ghosting, né? Foi um ghosting da parte dele, é um ghosting, no outro dia ele só não tava mais lá. Mas ele tinha falado que ele ia embora. Ou o ghosting é só sumir. Ou quando tu anuncia que tu vai fazer um ghosting, é um ghosting ou não? Eu acho que não, eu acho que Não? o ghosting tá relacionado a tipo, a gente tá aqui, amanhã eu não tô mais, não te respondo mais, eu só sumo, Mas eu falo que eu vou te ligar. Mas ele eu acho que tinha avisado Mas eu pra não ela. lembro, é que ele meio que dá uma... É que, na verdade, a sacanagem dele é que eles estavam meio que tendo uma coisa, e daí, de repente, ele vê com aquela... O cara tem 180 anos. Que indecisão é essa? O cérebro adolescente também não envelhece? Tu fica adolescente forever? E daí ele fica, posso, não posso, quero, não... que saco. E aí ele pega e fala, é demais pra mim, vou embora. E daí ela fica, o quê? Tipo, agora que eu tô ficando contigo, tu vai embora, Exu? Tipo, né? Pô, o cara... Enfim, me dá muita raiva. E aí, quando essa cena que ela tá sofrendo é muito triste. Porque todo mundo que foi adolescente e teve um término traumático é bem aquilo ali.
tu fica sem querer comer, tu dorme Uhum. mal ou não dorme, aí tu, sei lá, busca fuga no computador, ou em Uhum. substância, ou comportamento de risco. Outro filme que tem um. Não é um. Não chega a ser um ghosting, né? Mas é um término que simplesmente. Não, não deu e tal, e tchau. E a outra pessoa fica totalmente sem saber o que aconteceu. É o Me Chame Pelo Seu Nome. Sim, Quando o mas ali é Army. muito sacana. O Armie Hammer é muito sacana. O Tipo, personagem dele, porque ele na vida ele real também também é, é. exato. Mas aqui a gente Ele tá é falando. coerente, né? Exato. Exato. É, porque na verdade o que foi? Foi um romancezinho de verão ali. E daí meio que, Acho que voltei pro pra Armie sim, casa. né? Pra É, ele não. Pro Armin, no caso. Porque foi o sexual awakening, descoberta sexual do Do Timothée Timothée Chalamet. Chalamet. É. Sim. É, exato. E eu tenho um pouco, eu fico um pouco. Esse filme é meio agridoce pra mim, assim. Porque tem pontos que são legais, mas de modo geral, pra É mim um ele é meio romance de verão. angústia. Eu lembro, sabe Beleza Roubada? Não cheguei a Com a ver, Liv mas Tyler? Que tô ela vai pra ligado. Itália e tal. Tem Não um, cheguei a ver, tem um mas já vou pouco falar. disso, assim, é um romance meio angustiante, porque eu não fiquei. Não foi um filme bonito pra mim, eu me chamo pelo seu nome, é um Uhum, filme angustiante, porque é uma ansiedade o tempo inteiro, é uma tensão sexual o tempo inteiro, é tipo. Ai, não sei, pra mim uhum. foi pesado. Mas. Sabe o que me lembrou? Me veio agora, assim, Doce Novembro. Tu lembra de Doce Lembro, Novembro? lembro, aham. Que também é bizarro a adolescência em dois adultos. Charlize Theron tá Uhum. morrendo, aí eu vou ficar contigo um mês pra te mostrar como é a vida e depois tchau. Sim, aham. Por quê? Tá É, tudo tão legal, só, né, vai. aham. E aí, o Keanu Reeves, mesmo sabendo que ia ser isso, acho que Topou? ele sabia? Ele soube em No meio, eu determinado acho. ponto, É, é. exato. Ele devia ter olhado e dito, doida, vazei? Tipo, não vou ficar aqui. E Uhum. aí tem toda aquela coisa, né, de querer... Se eu não me engano, o filme mais romântico de todos os tempos, não é o The Notebook? Sim, o Diário de uma Paixão. Ele também tem umas tretas, não tem? No. Na verdade, ele começa porque ele ameaça se jogar da roda gigante, daí os dois têm um namorico lá super. Namoro de adolescente e tal, só que daí, de repente, ela não, tem que cumprir com as obrigações da família e casar com um cara tal, e é isso aí. Daí falou, valeu. Daí ela casa com esse cara, fica infeliz, daí de repente ele aparece, daí eles revivem aquele. Sabe outro Nossa, que filme. saudável esse filme. Não, outro filme que tem um lance meio assim, aquele As Pontes de Madison, não é? Ah, que é com Com a a Meryl Meryl Streep Streep e com e o o Clint Clint Eastwood. Eastwood, aham. Também é um lance meio assim, que ela é uma dona de casa entediada, ele é um fotógrafo, e daí Hum. eles têm um romance tórrido. Mas enfim, a gente tava falando sobre que quem termina sofre menos, e não é necessariamente isso. Isso me lembra do Comer, Rezar, Amar. Porque Sim. ela, na verdade, pra ela o término já foi antes, né? Ela já Mas tinha normalmente quem percebido. quer terminar faz esse ensaio. Normalmente quem Aham. quer terminar já tá pensando nisso há um tempo. Uhum. E isso é sacanagem com quem é terminado. Porque em muitos relacionamentos a pessoa é pega de surpresa. É. E ali eu acho que é interessante o ponto de vista, porque a gente vê do. Porque geralmente os filmes, assim, tipo aquele. 500 dias com ela. A gente escuta a história de quem levou o pé na bunda, mas ali é a história de quem deu o pé na bunda. Sim, E sim. realmente, a explicação que ela dá pra ele é muito rasa. Tipo, tô terminando contigo porque eu não me aguento mais. Tipo, Mas não é que ela é rasa. ela é. É que a explicação simples é a mais difícil de engolir. Tipo, não pode ser só por isso. Uhum, Deixei de gostar de ti. Como assim? Não, mas pera. uhum. Como? E é aquela história, não é compatível com a dor, porque a É. dor às vezes é quase física, Uhum, com o que eu tô sentindo, então não pode ser só isso. Tem que ter acontecido uhum. uma coisa pior pra gente terminar. E não, às vezes tu É. pode só entender que tu superou aquele relacionamento. Sabe, tipo, quando a gente começou a namorar era legal, mas vieram as experiências, veio a vida e nos Uhum. tornamos pessoas E tanto é diferentes. que assim, e daí logo depois que daí ela namorou lá com o James Franco um tempinho, e também logo terminou com ele também, porque realmente o problema não tava nos Não, tava relacionamentos, nela. tava nela, assim, então eu acho que isso Tanto é que que é ela terminou mais. depois, né, com o cara que ela casa no livro, né, o Javier Sim, Bardem. ela tá casada com uma Ela mulher separa. hoje, Ah, se não me pois é, engano. então. Realmente, o Uhum. problema, ela precisava se encontrar finalmente sobre. Que bom que ela se Que encontrou. bom que ela se encontrou. Outro filme que eu acho que tem esse negócio do término que vem do nada e a pessoa não entende, é aquele, eu sempre esqueço o nome em português, mas é o Crazy Stupid Love. Quando a Julianne Moore termina com o Steve Carell, que ela Aham. já tem, acho que um caso com outro cara, Sim. ou tava em vias de ter e tal, e pra ele é muito, tipo, da onde? Porque a gente já tem filhos crescidos e daí ele fica naquela de tentar se encontrar, querer ser um solteirão e meio bachelor, assim.
Mas é aquele negócio, a pessoa que se perde, né, depois do E término. tu falando de ficar eu fiquei pensando, né? No The Office, é maravilhoso quando a Carol termina com ele, cara, que ele fica tocando só um pedacinho da música do James Blunt. Lembra? Que ele não quer pagar, e daí ele fica cantando. Cara, toda vez que eu vejo ele eu rio demais, cara. Daí ele ouve um barulho, Carol. Tipo, é muito bom, ele fica de roupão dentro do escritório. É o melhor episódio da série inteira pra mim. Esse me lembrou isso e me lembrou o Little Miss Sunshine. Se eu não me engano, ele se corta porque ele gostava de um cara que não gostava dele, né? Eu acho que isso é um problema que tem ficado cada vez mais evidente na galera nova, mas que a TV e o cinema também romantizam muito. Se tu não me der o que eu quero, ou se tu terminar comigo, a vida acabou. É? Né? A rejeição é impensável, insuportável. E rejeição faz parte da vida, tipo... Quantas vezes tu rejeitou uma pessoa e ok? Por que tu tem esse direito e o outro não? E por que se o outro não quer estar contigo, quer dizer que tem algo errado com você? Pode ter milhões de razões pra gente não estar junto. Desde geografia, tem vezes pessoas... Já atendi casos de pessoas que moram em países diferentes, se gostam, mas elas têm uma vida lá. Então elas não tem como, largar sabe? tudo e viver de amor, e tu sofre um término da expectativa, tu tem que ser adulto, né? Ou, por exemplo, tu tá casado e tu não quer separar. Porque tu pode se apaixonar por outras pessoas, isso é uma realidade, gente. E aí tu tem que... Se tu não tá disposto a largar a mão do que tu tem que superar, cortar aquele vínculo Até e porque seguir tu em tem que frente. botar na balança, de certa forma, né? Então, então, términos maduros são sobre a balança. Tipo, às vezes a gente não vai ficar junto, não porque eu não te amo, mas é porque nas nossas vidas é inviável. E essa história de viver de amor que os filmes romantizam, eu vou largar tudo e vou me mudar e vou morar no meio do mato com a pessoa. 90 dias pra casar é um exemplo, né? Tu vê a maioria das pessoas no 90 dias pra casar relatando essa expectativa do conto de fadas. Até porque eles têm que se resolver bem rápido, né? E assim, e não levando em consideração a diferença cultural. Sim. Né? Tem casos, por exemplo, aquele Pedro, que eu acho insuportável, Pedro e a Chantel, que ele mal fala inglês, cara. O inglês, como é que tu conhece uma pessoa... E tu se apaixona nesse ponto. O Love Actually, né? Que é um filme que todo mundo gosta. Sim. Eu gosto, pelo menos, né? A Aurélia e o personagem do Colin Firth. Cara, como? É. Basicamente, é pelos gestos da pessoa... Tu não conhece a pessoa. Porque mas tu vai casar por com mais ela, que, né? por mais que os comportamentos sejam mais confiáveis do que as palavras, é a junção dos dois que te faz conhecer a pessoa. Então, tem uma cena ali que todo mundo acha lindo, né? Que ele aprende meia dúzia de palavras em português, nem isso. E dela responde. E tu fica... Não é o bastante, cara. Exato. Não pra casar, pelo menos. Vocês podem, sei lá, querer se conhecer melhor, namorar, ir morar junto, talvez, sei lá. Exatamente. E aí... E até porque, assim, né? A Inglaterra... não, a Inglaterra não tem Schengen. Eles teriam que casar, eu acho. Eles não têm fronteira livre. Quer falar? Porque se ali é tudo Schengen, pode se mudar, não precisa casar pra imigrar. Não, acho que não. Agora não tem fronteira livre. Mas o 90 dias pra cá... Tu diz Europa, né? Porque a Inglaterra sempre esteve fora de Schengen, na verdade. O que é Schengen? Schengen é o tratado de Schengen dos países que tem fronteira livre. Que ajudei vocês, hein? Vocês também não sabiam. Que pode morar em qualquer lugar dentro desse tratado. Não. Eu acho que não tem isso. Não. Tanto que eu fiquei de cara que 90 dias pra casar... Eu viajei, né? Também tinha um inglês, a Darcy, uma loira super botocada e um cara até bonitinho em inglês, mas ele era muito babaca com ela. E aí eu fiquei pensando, e até nesse ponto... o esforço que tu faz pra aquele sapato encaixar. Tipo, o sapato não serve. E tu quer muito que aquilo... Aí quando termina, às vezes tu até fica surpreso. Sendo que desde o começo já não era bom. E o término, na verdade, é do término da expectativa. Porque tu nem chegou a ter, de fato, aquele relacionamento. Tu tava esperando ter. Exato. Né? Sim. E aí, às vezes, tu sofre pelo que tu achou que tu ia ter e não ter. Cara, e assim, acho que boa parte das pessoas não se liga. Que elas entram em relacionamentos... com uma expectativa, não com a pessoa que elas estão ali. Sim, com a expectativa com o que pode ser. E com a idade piora. Porque daí a gente tem um peso que tem que casar, que tem que ter filho, relógio biológico. Tu entra em várias viagens desnecessárias. E aí é engraçado que quando tu termina, algumas pessoas realizam, quando elas terminam, que, eu entrei esperando uma coisa e eu viajei. E outras saem indignadas porque elas não conseguiram que a pessoa fosse o que elas queriam que ela fosse, né? Mas eu dei toda essa volta porque eu tava falando do negócio da rejeição, né? Me assusta muito a incapacidade atual que as pessoas têm de tudo bem se tu não quiser ficar comigo.
sabe? E Acho que é só ameaçar sobre se ela, né? matar porque tu não vai ficar comigo. Ou perturbar a vida de outra pessoa porque tu. Meu Deus, que filme que é esse, cara? Esses dias eu vi um filme que tem esse negócio, assim, que tipo, tu termina comigo, mas eu não aceito e eu te persigo forever. Ah, tem um filme da Jennifer Lopez. O Enough, né? O Enough, exato. Aham. Tem um filme da Halle Berry também, que Esse tem eu uma não coisa conheço. assim. Não sei se é o Monsters. Não é o Monsters Ball, porque o Monsters Ball acho que o marido dela morre. Eu não vi. Mas tem um filme dela assim também, que ela é meio perseguida. Uhum. Que mais? Ah, o próprio Sopranos. Tem a fase ali que a Carmela e o Tony estão separados, mas eles meio que não estão. Uhum. Tipo, é uma relação bem estranha. Ele não aceita o término, ele entra em casa como se a casa fosse dele. Uhum. Ele cobra coisas dela como se fosse uma questão. Ela não processou bem, Aham. sabe? Tem muita gente que lida com o término assim, fingindo que ele não aconteceu. Aham. Em outros episódios a gente já falou sobre que às vezes o término ele encara um verdadeiro período de luto. Comparável, tipo, a gente pensa que luto é só coisa de morte, mas não é, né? É como que... É perder alguma coisa né? que é importante pra Uhum. ti. E tu vai passar pelo choque, tu vai passar pela negociação. Quantas E às pessoas vezes, prometem que vão eu ia mudar? falar, e às vezes esse luto acontece até antes do próprio término, quando tu já tá na relação e tu percebe que aquilo ali acabou e tu começa a fazer o velório daquela relação. E às vezes tu tá numa relação ruim, tu não tem coragem de sair. E o sofrimento vai ocorrendo ali. E aí quando tu termina, é quase que, olha, é um término maduro. Mas é que tu já sofreu. Tu já tava passou. terminando enquanto E estava daí, no às vezes, relacionamento. a outra parte não entende como é que terminou tão bem, Uhum. né? E, na verdade, não terminou tão bem. É a pessoa fez o processo antes Exatamente, disso, né? exatamente. Mas, assim, existe uma hora certa, assim, tipo, é melhor eu terminar logo de cara e passar pelo luto depois, ou eu passo pelo luto antes pra entender melhor o que eu tô Cada sentindo? caso é um caso. Acho que cada relacionamento é como tu ler um livro diferente, assim. Cada relacionamento vai te levar por um caminho específico. Então, acho que a forma de terminar também vai ser diferente. Tem pessoas na tua vida que tu vai sacar que elas não são legais e tu vai terminar com muita... como é que fala? Propriedade. Tu não vai ter medo, tu vai dizer, olha, isso aqui não é bom pra mim. Tem outras que tu tem um conflito porque tu gosta da pessoa. Uhum. Eu tive um término assim, eu achava a pessoa maravilhosa, mas passou. Uhum. Não dava mais. Sim. E quando eu fui terminar, eu já tinha passado por tudo que tinha que passar. Então quando eu terminei, eu fui muito tranquila. Categórica. E falei numa boa. E é óbvio que a pessoa... Óbvio não, né? Mas a pessoa não soube lidar, cortou todo mundo, Aham. enfim. Não, até porque aquele negócio, né? O que tu tá falando não é proporcional à dor que eu sinto. Mas o que me chamou a atenção na época, e que é uma coisa que de vez em quando eu penso, foi ele ter reagido com surpresa. Aham. Ele me dizer, mas como assim? Vai ser... Porque geralmente a relação já não tá legal pros dois. Cara, já não tá. E era óbvio que não tava, a gente ficava menos tempo junto, era óbvio que tinha uma coisa errada. Uhum. Então, se eu não puxar esse assunto, não tá acontecendo nada? E se eu não tivesse terminado, a gente ia estar junto, infeliz pra sempre? Porque tava exato, bom do jeito que tava? É que nem tu fala várias vezes aqui, né? O que é dar certo? Exatamente. E assim, e durante um tempo deu certo. Quando as pessoas falam, mas não deu certo. Claro que deu. Durante um tempo foi perfeito, felizes para sempre, naquele microcosmo. A culpa das estrelas, alguns infinitos são menores que outros. Exato. Mas as pessoas, elas compram uma ideia que nem elas sabem direito o que é, do felizes pra sempre. E elas acham que felizes pra sempre não dá pro trabalho. E elas acham que todo mundo tem. Mas me diz quantos casais tu conhece que estão juntos há 30 anos que não tiveram abuso, crise, uma tolerância às vezes mais do que devia com algumas coisas, submissão, engolir sapo. Pra tu ficar junto muito tempo... Tu vai passar por tudo isso invariavelmente. Tu vai durar num relacionamento saudável dependendo de como que as partes lidam com isso. E como é que você é feliz pra sempre? Aí é que tá, né? Pode ser feliz para sempre, mas nem sempre. Tu viu que vai sair Desencantada? Sim, aham. Tô curiosa. Então, eu também. Tô bem curiosa. Eu já gostei de Encantada. É um dos filmes que eu mais gosto da Disney. E achei legal, assim, mostrar uma coisa mais realista dentro de um conto de fadas. Achei super legal. O Desencantada eu tô curiosa, porque vai ser o quê? Os dois em casa, velhos, olhando... Terminando? Então, não sei. Aí é que tá. O que seria o feliz para sempre? Terminar? Continuar? Né? E falando de término, eu acho que a gente já falou isso em outros episódios, mas eu acho que pra mim o término mais massa e o que eu tento usar de referência tanto no consultório quanto na vida é o término da Samantha. Do Sex and the City. No filme do Sex and the City, né? E indo justamente no filme do Sex and the City, eu acho que a gente comparando com o luto, né? Acho que o término da Carrie ali do casamento, que daí ela passa por um período de introspecção, e eles até usam a analogia do ano, assim, Dia dos Namorados, Natal, coisa assim, pra tu entender que o tempo tá passando. Sim.
Acho que pra muitas pessoas é bem isso, né? E eu acho que assim, tanto no Notting Hill também tem um pouco isso, que passam as estações daí pro Hugh Grant, né? Só que a diferença é que o Hugh Grant nunca supera. E isso eu também acho problemático. Tu mostrar uma pessoa que de repente empacou. Mas a Carrie também não superou, porque uma das coisas que eu acho mais irreais, assim, é que no Dia dos Namorados que ela sai pra jantar com a Miranda, que daí a Miranda assim, então, eu falei isso pro Big na véspera do casamento e tal, e daí ela meio que culpa a Miranda. Não, eu acho real. Mas ela precisava de uma razão pra não ter dado certo, porque ela ficou... Acho que o grande problema do filme é que ela fala que ela sabia que ele ia fazer isso, mas de verdade ela não tem uma explicação. Sim. Ela não sabe. E assim, mas aí e tu de vai verdade. Culpar a tua amiga? Não, mas ela sabe que a culpa foi dela. Ela sabe, dá pra assim, se tu prestar atenção numa viés diferente, ela transformou um casamento. Depois ela fala, ela transformou um casamento maior num circo do que maior do que eles eram. Ele não queria isso. Ela não escutou ele desde o começo. E ela não consegue acessar essa parte em que ela entende que um pouco do que deu errado foi responsabilidade dela. Então quando a Miranda chega e fala, olha, eu fiz isso aqui, sim, foi. E daí ela desconta tudo na Miranda, porque ela não tem estrutura pra admitir que o que deu errado foi ela não perceber o que estava acontecendo. Sim. Desde ele ser um cara que tem dificuldade de se comprometer, até ela querer fazer um casamento que praticamente era um evento social, até não envolver ele em nada, até não levar em consideração nenhuma opinião dele. Tipo, ele tem todos os problemas do mundo, mas no casamento ela foi voluntária. Tipo, era sobre ela. Sim, exato. Né? Tudo era sobre... Aquela revista Última Solteira de Nova York, aquilo eu achei de um pedantismo, assim, de um narcisismo, tipo... Sabe? E ela se levar a sério. E daí depois a revista fazer uma nota dizendo, realmente, gente, viagem, ela continua solteira. Não. Outro filme que lida a questão do luto, daí em paralelo com o fim do relacionamento, é o Midsommar. Não sei se tu já viu. Ai, não vi, eu tenho medo, vocês me colocaram medo nesse filme. Não, sabe que é um filme de terror, eu não assisto filme de terror. Mas ele não é um terror tradicional, ele é um outro tipo, ele é um suspense de outra... Tu já viu Hereditário? Não, eu tenho medo, não vejo isso. Ele é menos terror, ele tem menos aura de terror do que Hereditário, é do mesmo diretor. Mas eu acho que pra ti ia ser bem interessante. Tem na Amazon Prime, galera. Tá, eu sei, eu tenho que ver. Porque ela tá passando por um luto de morte, de ter perdido e tal. Só que ela sempre teve um relacionamento bosta. E daí a gente teve episódio sobre relacionamento codependente, e tem um pouco ali, no relacionamento da Florence Pugh, eu adoro essa atriz, com o cara lá que é... Eu gosto desse ator também, mas ele faz um cara tão escroto no filme que eu só tenho raiva dele, na verdade. Mas que daí eles vão pro acampamento lá na Suécia, e daí eles falam sobre os ciclos, sobre passar, e daí, tipo, o luto é o inverno. E daí ela vira a rainha de maio, que é a rainha da primavera. Então, tem uma... Eu acho que é uma série que a Florence Welch participa na HBO. Que é meio que um... É meio que um Dogville, mas não é dentro de um palco, eu não sei, é um teatro-filme, uma coisa assim. E cada episódio é uma estação, e ela faz o outono. Acho que ela é uma das principais atrizes no outono. E se eu não me engano, é meio que sobre isso também. É sobre a superação. Não tem aquela série também bem legal do... Eu vi uns pedaços só, que tem o Ricky Gervais. Afterlife. Que só tudo que bem, é uma morte. Dele não é mas, um término. Né? É um término. Mas pela morte, na verdade. Exato, o luto. Mas o luto de tu perder uma pessoa por um término e perder por uma morte é muito similar. Né? Porque eu acho que, sabe, aquela música do Gotti, aquela Somebody That I Used to Know, sei lá, Gotti, não sei como é que chama. Que ele fala Somebody That I Used to Know, e eu acho, quando eu presto atenção nisso, eu fico pensando que loucura, né? A gente tinha o máximo de intimidade que uma pessoa pode dar pra outra, e hoje nós somos estranhos. A gente não se olha nos olhos, a gente não se dá oi, a gente não sabe mais nada da vida do outro. Uma amizade pra muitos casais é impossível, não rola. E isso é uma outra coisa nova que surgiu, que eu acho uma forçação de barra muito chata, que acabamos de terminar, ser maduro é ser amigo. Ser maduro é não cortar das redes sociais. Ser maduro é ficar ok conversando com a pessoa que te magoou. Não, gente, isso é a pessoa que não consegue se responsabilizar por ter causado dor na outra. Eu já ia até falar deixa sofrer. Esse negócio de, tipo, existe um manual de etiqueta do término, amigo, não amigo, quando tem muitos amigos em comum, como é que faz? Cara, assim, um amigo meu fez uma coisa que eu achei bem interessante, assim, quando ele terminou, ele mandou uma mensagem pra todo mundo, ele falou, eu não quero ter que explicar pra todo mundo, então eu vou mandar uma mensagem só. Eu e a fulana terminamos, tal, não sei o quê, por razões, enfim, né, que não é da conta de vocês. Um dia a gente conversa, eu tiver à vontade e tal, mas foi a melhor coisa que eu achei.
E aí a gente vai se vendo separado. Então, se vocês... Porque no final das contas, essa história de amigos em comum, boa parte das vezes, a pessoa Vem entrou de depois. um lado e vem de um Exato. outro, né? E às vezes acontece de ficar mais amiga da pessoa que entrou depois Sim. do que a pessoa que tava ali antes. Uhum. Como amizades são ciclos, eu acho que a gente tem que ver se não tá usando a amizade também como uma desculpa ou um peão pra botar outra pessoa em maus lençóis, ou pra manter a pessoa perto. Então eu acho que a gente que termina tem que ser sensível com as amizades, porque eles não têm nada a ver com isso. Sim. E eles são o elo mais fraco. Porque qualquer movimento errado de peça, a gente desconta nos amigos. Ah, porque não é meu amigo. Ah, porque se fosse meu amigo, tinha feito não sei o quê. Ah, porque tá falando com a fulana, então me traiu. Gente, nada a ver. Nada a ver. Claro, cada caso é um caso. Né? Às vezes existe uma separação de bens de amigos normal, né? De quem já era mais amigo desse, quem já era mais amigo do outro, mas realmente, às vezes acontece isso ali, que tipo, vamos ter um amigo que ficou mais amigo da outra parte depois e vai continuar amigo dos dois. E que até mesmo no relacionamento a gente percebeu que a pessoa que entrou depois é mais legal do que a pessoa que a gente tinha. Porque a gente percebe que a pessoa, como ela age na relação, e a gente pensa, não sei. Eu, como amiga de casal que terminou, coisa assim e tal, já aconteceu, assim, de, por exemplo, um casal que terminou, o cara era mais meu amigo e ela me achou muito legal, a gente tava criando uma amizade ali, mas a minha amizade com o cara ainda era mais forte. E quando terminou, ela veio falar mal dele pra mim, e daí eu, nossa, do alto da minha maturidade, sei lá, 23 anos de idade, eu ainda falei assim, olha, eu entendo que tu tá magoada, que não foi legal, que talvez ele tenha sido um babaca contigo, mas a minha lealdade ainda é mais forte com ele. Uau! Então... Tipo, eu falei isso pra ti, tu não lembra? Não foi pra ti. Eu nunca te escolheria. Não, Aliás, eu nunca escolheria outro cara sobre ti. Não, mas eu ficou contando, eu pensei, será que foi comigo? Não, e daí depois agora eu falou isso pra ele, tu já foi honesta comigo, mas não assim. Não, depois eu te conto quem foi. Mas assim, eu acho que a dica para amigos daí, né, de casais que terminam, eu acho que assim, tem que ser honesto. Pra não ser falso também, porque daí eu não ia conseguir ser o ombro pra ela chorar. Sabe? Concordo. Porque eu gosto dele, eu ia virar advogada dele. Mas eu acho que isso é lealdade, isso é legal. Eu acho que isso é uma amizade madura, assim. Tu não tá enrolando a guria, dando pra ela uma coisa que não é genuína, e tá te posicionando, é importante. Eu acho que tem pessoas... Eu acho que também acontece, às vezes, que quando tu termina, uma parte acha que é mais tua amiga do que a outra, e às vezes te procura... Ou às vezes te procura na esperança de contar a versão dela da história, ou minar o cara, ou não sei o quê. Uma coisa que eu fico triste que já aconteceu comigo foi... A outra pessoa tem amigos muito legais, mas são amigos dela. Sim. E aí eu não posso mais estar lá e eu só tava lá por causa dela. Na separação de bens, tu queria a cafeteira eu que queria, era daquela exato, exatamente. Assim, eu tenho algumas cafeteiras que eu tenho inveja, assim. Mas, de modo geral, eu acho que o que falta, até nos términos, é se responsabilizar. A responsabilidade afetiva na hora de terminar eu acho importante. Esses papinhos de, se eu tivesse um remédio pra tu não sofrer, ou não é tu, sou eu. Às vezes até é verdade essa frase, tu sou eu. Mas explica. Não pega e dá meia dúzia de desculpa e vaza. Fala o que mudou. E às vezes a outra pessoa não vai entender, porque é muito simples. E às vezes não tem assim, porque muitas vezes a pessoa que busca uma explicação é porque ela assim, então se eu souber o que aconteceu, eu posso mudar e a gente pode tentar trabalhar nisso. Mas a gente não tá mais falando de mudar. Exato. E aí também acho um problema, porque se a questão é o fulano não muda... Tu chegou a tentar trabalhar isso antes? Porque às vezes a pessoa não tá ligada que ela faz isso. Tem vezes que a pessoa continua fazendo, pede desculpa e tá só te desrespeitando. Mas tem vezes que a outra pessoa ela não sabe que ela tá... Às vezes é hábitos de outros relacionamentos, às vezes é ter ficado solteira há muito tempo, às vezes... Explica que tu não gosta, né? E não é mandar ela mudar, é dizer, olha, quando tu faz isso eu me sinto X. E ali na questão dos amigos, só pra gente voltar rapidamente, porque a gente fala, existem casais que até conseguem ficar amigos, ou, sim. Enfim, ficar no mesmo grupo, alguma coisa assim. Mas uma coisa que eu acho esquisitíssima é quando, tipo, tem todo um grupo de amigos, aí um terminou com um, começou a namorar com o outro. E parece que tá todo mundo bem com isso, e tipo é uma Grey's Anatomy da vida tipo real. Malhação. Tipo Melrose Place, que todo mundo fica com todo mundo. Isso, tipo Malhação. Gossip Girl é meio assim, que todo mundo já pegou todo mundo. Eu acho isso bem estranho. Eu não entendo muito isso. Eu acho que existe um motivo pra essas serem séries adolescentes e não de adultos, talvez. Mas no How I Met Your Mother acontece. Porque, tipo, o Ted e a Robin tem aquele relacionamento meio Ross Rachel e tal, e daí, de repente, a Robin vai e casa com Barney. Que, aos olhos de muitos espectadores, era o que fazia mais sentido, porque a Robin tinha mais química com o Barney, eles são mais parecidos, tal, beleza. Mas, tipo, eles estão no mesmo grupo, e é um grupo pequeno, só de 5 amigos,
E tá tudo bem Troca, eles troca. serem um casal na frente do Ted que nunca superou, porque o problema tá ali. Se o Ted já tivesse superado, beleza, não vejo problema. Ah, eu acho o Ted muito Mas chato, cara. sim, Mas, não assim, serve pra mas personagem é muito principal esquisito, nunca. assim, como é que tu vai conseguir continuar melhor amigo do teu amigo que tá noivo da mulher por quem tu ainda é apaixonado? É muito complicado. Eu isso. acho que, na verdade, assim, essas coisas devem acontecer. Eu já ouvi histórias, assim, tipo, o guri namorava o melhor amigo, mas se apaixonou pelo cara, e aí eles tiveram que, enfim, trabalhar isso, coisa. Tem até uns filmes sobre isso, né? O Casamento do Meu Melhor Amigo, tem um pouco disso. Aquele que daí é com a Moynihan e o Patrick Dempsey, que daí é meio que o contrário, não é? Amigo da noiva? Isso, que é a mesma coisa. O filme é inverso, né? Eu acho que no mundo real, de novo, entra a coisa da responsabilidade. Essas coisas podem acontecer. Mas o quanto que a gente trata isso como adultos, que conversam sobre isso. Olha, isso aqui tá acontecendo. E eu não consigo controlar, né? Carol, acho que quando a gente fala... A gente pode não controlar as emoções, mas a gente controla o que faz com elas. E eu acho que uma vez que tu para pra pensar no que tu tá sentindo e o que aquilo significa, tu consegue ter um certo controle. Então, quando a pessoa fala, a gente se apaixonou perdidamente, será que era o único caminho possível? Vê, quem tá escutando e fez isso, tudo certo. Mas eu sempre me pergunto, porque tem a parte da responsabilidade do córtex pré-frontal de julgamento e de fazer escolhas. A gente não é movido, governado por emoção. Sim. Então acho... Esse papo de a segunda cabeça lá embaixo dos homens é mito, É mentira. Tá? Não pensa. Mas sabe o que é pensa. engraçado? Os próprios homens acham isso. Porque eles falam, eles falam do pênis falando, ele não funciona. Eles não falam, eu não funciono. Inclusive aquela série Homens da Amazon é divertidíssima, tu já viu? Não vi ainda. Mas Assiste, eu sei que legal. eles fazem... Eu sei que eles gostando. fazem uma... Eles pegaram do Seinfeld. O negócio daquele do pênis. Aquilo é muito do Seinfeld. Porque o Seinfeld, ele joga xadrez com o pênis dele. Porque ele tá justamente com essa de... a minha mente versus o meu pinto, assim, né? Ai, meu Deus. Mas é porque isso foi sempre muito cultuado, né? E nos anos 80 e 90, a masculinidade estava em alta, né? O próprio Mr. Big, né? Sim. Era o cara misterioso, que ninguém sabe o nome, que tem negócio. Bastava ele ser rico e misterioso, pronto. Ele é um partidão. Ele é um partidão. Exato. Né? O Patrick Dempsey no Grey's Anatomy também foi assim durante um bom tempo, né? Total. Misterioso partidão. O Isaiah Washington, que depois foi demitido, também era esquisitão. Aquele outro ruivo que entrou depois, Owen. também era... Assim, parece que a gente é treinada pra achar o homem misterioso e esquisitão. E rico. E rico. Um partido. E, assim, tá tudo bem o cara ser esquisito. Tá tudo bem o cara ser fechado. Não, gente, não tá tudo bem. Na vida real, tu precisa conversar. Eu preciso saber o que tu tá pensando. Eu preciso saber se tu tá gostando. Por exemplo, as pessoas têm um pânico de DR. Homem em especial. Tem essa mítica de que a DR é problema. Não, e é chato, é mimimi de mulher. E não é pra medir a temperatura do relacionamento. Tu tá feliz? Tá legal pra ti? Né? Como é que tu tá? Tá legal? E aí eu posso evitar talvez o término que a gente tenha tanto medo. Tu sabe como a tua parceria se sente nesse relacionamento? Sim. Tu sabe o que ela gosta? Tem gente que tá junto há 20 anos e não sabe a cor favorita do outro. Evitar DR é aquele negócio, eu não vou fazer exame de sangue porque eu acho que eu tô com colesterol alto. Exato. Meu, perfeito, é bem isso, A gente falou ali do término luto e tal, e existe uma fase do luto que a gente em português chama de depressão, que não é a mesma coisa que depressão clínica, né? Mas um término muito mal, que a pessoa fica muito mal, pode desencadear, provocar, ou a pessoa já tem uma tendência a isso, pra depressão, por exemplo? Pode. Mas eu acho que a pessoa tem uma tendência no sentido autoestima frágil, pouca resiliência. Não é só o término, né? O término não é só a gota d'água, talvez. Não é só o término. Ela não tem resiliência, ela tem, eu acho que uma visão dela um pouco distorcida, onde ela acha que ela só pode existir se o outro existir na vida dela. Ela provavelmente, boa parte dos casos que eu vejo que as pessoas têm essa reação, idealizaram muito o relacionamento. Tipo assim, ou esperavam muita coisa da relação, ou foram levadas a esperar, porque tem muito relacionamento abusivo tóxico que o cara promete coisas que ele não vai fazer. E ele fica te pendurando ali. E tem como a pessoa se policiar, ou talvez os amigos, sabendo do término e tal, observarem quando que, tipo, isso aqui não é só uma bad de término, isso aqui pode ser um caso mais sério, tem algum sinal? Sim, né?
tecnicamente, a gente considera que o luto vira um problema depois de 6 meses. Se tu não superou aquilo ali... Aí vira uma doença. Qualquer sinal de melhora, né? Só que boa parte da galera da saúde não concorda com isso, porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma botar pessoa... um prazo, né? Eu também acho. Agora, assim, se chega num ponto... E ultimamente, a gente tem recorrido a isso porque tempos modernos. Chega um ponto que tu dorme muito, dorme pouco. Come muito ou come pouco. Se isola. Fica mais paranoico, tem dificuldade de se divertir com as coisas, tipo a música da Sinead O'Connor lá, o Nothing Compares to You. Isso é bem isso. Tipo, a minha vida parou depois que tu foi embora, e eu conto as horas, né? 7 hours in 15 days. E tu fica preso naquilo ali durante um mês, 2, ok. A partir do momento que tu começa a perceber que o teu amigo não fala contigo, não sai de casa, é casa, trabalho, trabalho, casa, não tem conversado com outras pessoas, postagens ou pararam de ocorrer se era comum, ou são muito negativas. Esses hábitos, né, comportamento de risco, abuso de substância, o isolamento, acho que são as coisas pra prestar atenção, né. Hoje em dia, eu tenho muito paciente que, assim, deu 3 dias de término e já tá no psiquiatra, tomando uma coisinha. Isso é um problema? Não, eu pelo menos buscou ajuda, né? Mas eu acho que é um problema quando tu recorre só a isso. Ah, sim. Tipo tu assim... e tu acha que aquilo ali vai resolver sozinho, né? E assim, a ideia de tu tratar não é pra tu te anestesiar. É porque às vezes, pra algumas pessoas, a dor realmente é uma dor física. Então, o remédio ajuda a amortecer o processo. Mas tu só vai ficar melhor se tu passar pelo processo. Uma professora que eu tive aula essa semana falou uma coisa muito legal. Quando tu tenta abafar uma emoção, é que nem empurrar uma bola na piscina. Uma hora ela vai voltar Ela volta com mais cima. força. Então, tu ficar tentando não sentir, ou anestesiar, ou ignorar, ou compensar com outras coisas, só vai piorar. Porque quando tu botar a cabeça no travesseiro, vai ser um inferno. Porque quando tu vai deitar, tu vai pensar naquilo. Tu vai acordar, o teu cérebro parece que liga, assim. Tu vai direto pra aquele pensamento. Passa. Se você tá passando por isso agora, passa. Mas viva. Porque tu evitar vai demorar mais pra passar. E até agora que tu falasse da música da Sinead O'Connor, filmes, músicas, se enfiar numa bad, assim, tipo, vou ver um monte de filme triste, eu vou ouvir um monte de música de fossa. Funciona? Ajuda, não ajuda? Piora? Não, eu acho que ajuda. O que eu acho que as pessoas têm que fazer é elas meio que terem um prazo pra isso. Tipo, eu sempre me lembro de Legalmente Loira, quando ela tá vendo uma ótima dica que ela joga o chocolate, né? E que é um excelente filme sobre superação de término, porque uma coisa que ela era super dependente dele, a vida dela girava em torno de casar. Sim. E aí, tudo bem que a motivação foi ele pra estudar, mas ela se descobriu. Exato. Não importa se a motivação é a pessoa, mas o que importa é tu vai fazer depois daquilo ali. Né? E quando ela tá na cama, e chorando, e jogando o chocolate na TV, eu sempre falo pros meus pacientes, tira esse tempo. Estabelece que agora tu vai ficar de pijama 3 dias, tu vai beber às 2 da tarde, tu vai comer chocolate, tu vai deitar no chão e chorar. Ou no Friends eles têm um negócio de sorvete, né? Quando a Janice termina com o Chandler. Exato, né? Tem o negócio de sorvete. Quando ele tá abraçado com o disco do Lionel Richie. Tu vê aquela montagem com o CD da Adele, eu amei. E ele fica, tome esse tempo. Fique mal. Escute Someone Like You até morrer. Entenda que é um tempo também, né? Que é uma fase que tu tem que passar. Mas, exato. Quando tu entende que tu vai te liberar pra ficar mal, tu vai sentir aquilo, muito provavelmente em 1, 2 semanas tu já vai te sentir diferente. Quando tu se dá a liberdade de sofrer e tu tem a autocompaixão que tu se diz, que droga, né? Eu não queria que isso tivesse acontecido. Porque tu pode achar isso. Tu pode pensar, meu, que sacanagem, eu não mereço isso. Sinta isso. Tu tem o direito de achar isso. Realmente tu merece coisa melhor, todo mundo merece coisa melhor. Depois que tu reconhece e que tu te dá um tapinha nas costas e tu permite ficar mal, a chance de sair daquilo é mais rápido. Agora, quando tu fica não aceitando, achando injusto, a fase de querer saber por quê, acho que todo mundo tem. De tu ficar, não, mas por que? E aí tu fica tentando analisar cada respiração, olhar pro lado. Todo mundo tem. Eu acho que a parte mais difícil do término é tu lidar com o que tu tem. Tu não vai ter a resposta que tu quer. Sim. Talvez, uma coisa que eu sempre brinquei, assim, eu acho engraçado que eu nunca tive a história do filme, assim, que o cara volta e luta por mim. Tipo, não, eu vou voltar. Porque de vez em quando tu escuta, né? O cara voltou e pá. Nunca me aconteceu. Terminou, o cara vazou. Nunca mais vi, não sei o que aconteceu. Que eu acho bom, né? Porque eu acho que a gente não tem que ficar tentando consertar o que tá quebrado. Até porque, assim, às vezes, nos filmes a gente vê que volta e tal, mas a pessoa realmente mudou. A gente não sabe, porque o filme não vai assim longe, né? Mas eu acho que a melhor coisa que tu faz é deixar sentir
E a fase da injustiça vai passar. Uhum. Quando tu começar a conseguir te dar um tapa nas costas, dizendo, pô, que chato, que droga, não queria que isso... Quando volta a ser mais sobre você e não tentar entender o que aconteceu, aí é que tá entrando num caminho legal. Uhum. Porque daí tu vai querer se cuidar, tu vai começar a sentir que tu merece mais do que tá morrendo no chão da tua casa. Tu tem que sair, conversar com gente. Mesmo que tu esteja triste, Sim. ok, faz parte. E eu acho uma coisa bem interessante que as pessoas às vezes não percebem num término de relacionamento é a questão da própria solitude. Tipo, tu aproveitar o teu tempo sozinho, às vezes, né? Mas tem gente que não dá conta. Não consegue. Eu também acho. Eu acho que aprender a ser... eu penso, né? Se tu não consegue passar 20 minutos contigo, por que os outros vão querer? Uhum. E aí tu se acha tão insuportável que tu tem que ter uma pessoa pra tu não ficar contigo, porque é meio que isso. E assim, eu tenho o Comer, Rezar e Amar, né? Que, claro, ninguém vai, tipo, eu terminei ou terminaram comigo e eu vou viajar pelo mundo, tirar um sabático e é isso aí, Ai, né? como queria, né? Queria, Porque a né? gente Queria nasceu que na todo Europa, né? término fosse assim. Mas o que eu acho legal do Comer, Rezar e Amar, fora da viagem, é o lance de ela aprender mais sobre ela mesma, sobre, tipo, se eu quero comer esse carboidrato aqui, eu vou comer, sobre aproveitar mais outras coisas da vida que não estão dentro de um relacionamento. Sim. Então, acho que isso... Eu ouvi esses tempos a entrevista da Adele pra Oprah, né? Uhum. E aí, óbvio que entraram no assunto da perda de peso, né? E daí ela falou, cara... Daí ela assim, tu se sentiu objetificada? Ela falou, não, objetificaram o meu corpo sempre, né? E eu comecei a fazer atividade física porque eu tava muito ansiosa e eu fui me conhecer. E daí ela, nas próprias letras do álbum novo, ela meio que conta, assim, que ela... De repente ela viu que ela fez tudo muito nova e realmente tu olha pra ela, ela parece que tem 40, ela não tem? Ela tem 33. Tem 33, E quando a gente conheceu ela, ela tinha, sei lá, 22. E tu não dava isso também pra ela. O 19 foi o primeiro Foi álbum. o 21 foi o que... Eu comecei a ouvir a dela quando eu tinha 20. Então, meu Deus, ela é... Sabe, ela é Sim, ela é precoce, novíssima, né? é precoce. Tudo aconteceu muito rápido pra ela. Ela teve filho muito novo, com 20 Filho e muito poucos, nova, né? com um cara que é, sei lá, 20 anos mais velho que ela, que o Simon acho que tem 40 e poucos. Uhum. E quando ela separou, ela falou, eu me senti muito mal, porque eu não deixei de gostar dele, é a pessoa que eu mais confio. Uhum. Mas... Ela falou eu uma entendi. coisa que o que mais frustrou ela foi que ela não conseguiu fazer o casamento dar certo. Sim. Mas aquele negócio não é só ela que tem que fazer o casamento dar certo. Não, e talvez não seja nem, assim... Se o sentimento se toca aqui não... Vai fazer o que dar certo? Tu viu ela falando com o John Mayer? Que Não, ainda não. Ele perguntou pra ela se ele deveria casar. Daí ela falou que definitivamente sim. Que as pessoas devem achar que não, porque ela terminou o casamento ali e tal. Mas ela ainda acredita no casamento. Ela falou que foi a época que ela se sentiu mais segura. Ela fala na Oprah também sobre como... Tem uma entrevista bem legal também pra um cara da Apple Music, que tem 1 hora, tá no YouTube. Que ela disse que ele apareceu num momento que foi muito assustador pra ela. E que até hoje ela não se sente à vontade em palco. Que ela não achava que... Ela achava que ela ia ter algum sucesso, viver disso. Mas ela não achava que ia ser assim. Tanto, né? E tão rápido. Né? E dá pra ver que ela, no palco, ela é muito performática. Ela tem uma meia dúzia de ela gestos tem que ela faz. Exato, ela só se mexe assim. E tu vê que ela tá desconfortável. Tipo assim, eu vi ontem aquele show An Audience with Adele, que eu encontrei no YouTube. Que a galera faz perguntas pra ela, a Emma Thompson faz tal. O jeito que ela anda, ela é toda desengonçada. Eu acho maravilhoso, assim. Mas o ponto é, quando ela fala do negócio do término, e as letras ela fala sobre lidar com esse término, tem uma música bem bonita chamada Hold On, que ela fala que ela escreveu, que é uma das que ela mais gosta, que ela fala sobre deixar o tempo, ser paciente com o tempo. Porque tu toma decisões que são melhores pra todo mundo no fim. A outra pessoa na hora pode não concordar, porque não é o que ela quer. Mas ela, uma hora, eu acho que a pessoa que presta atenção no término, ela consegue enxergar, a pessoa não quer ficar comigo, por que eu vou insistir? É altamente egoísta e infantil eu te forçar a ficar num lugar que tu não quer, isso não é amor, isso é outra coisa. Se a pessoa não quer estar comigo, acho que ninguém gosta de ser rejeitado ou não ser gostado, isso é humano, nós somos sociais. Mas a pessoa tem direito de não querer mais estar contigo. Aquela situação, e né? tu tem o direito de olhar pra isso e pensar, bom, se ela não quer mais estar comigo, tem quem quer. Não tô falando que é assim fácil, tá? Óbvio que tem um processo. Sim. Mas eu acho não interessante... Não é o fim do mundo, né? Não, e assim, antes daquela pessoa, tu tava vivo. Exato. Tava tudo certo. Por que agora tu não vai viver mais? E eu até acho legal que a gente falou da Adele e também acabou de mencionar Legalmente Loira pra questão de tu transformar esse período ali em algo produtivo. Que a gente até brinca, né, que nenhum relacionamento feliz ganhou tantos Grammys quanto o 21 da Adele, né? Sim, então, exato. Ela
querendo ou não, a tristeza, a bad e tal, vende, encontra um público Mas tanto nisso, que né? o 25 é um álbum dela que eu não gosto, que é o que eu menos Uhum. gosto, e que eu sinto as letras dela muito perdida, não é um álbum coeso, assim. Parece que ela precisava entregar alguma coisa. É o mais comercial, Daí ela talvez, fala um né? monte. E assim, e ela é um tipo de artista que tu tem que sentir, assim, Uhum. né? Sim. É uma mistura Tu de. tem que dividir a bad. E assim, tu tem que estar numa sintonia com ela. E o Aham. 25 eu não tenho nenhuma sintonia com aquele álbum. Agora o 30 eu tenho super, o 21 eu tenho O super. 19, eu tive um término com o 19 e eu tive um término com o 21. Então, pra mim, são os dois melhores álbuns. Então, eu tive um término no 25 e não me ajudou, né? Então por isso pode ser isso que eu não dela, gosto. poxa dela, né? tua responsabilidade aí. Exato. É responsável dela afetiva com a gente. Isso, exato. Horas, A gente sempre vai ter uma bad que vai né? precisar E dela. eu acho que sim, eu acho que a tristeza vende porque eu acho que a gente se sente acolhido. Uhum. A gente tem um conforto em saber que alguém que a gente admira passa pela mesma coisa. E é tão engraçado porque a gente acha que a pessoa, porque é famosa, Uhum. ou porque ela sofre diferente. Ela sofre né? menos, porque ela Ou sofre ela sofre menos. Ela sofre em Paris, o que Ou é ela melhor. sofre em Paris. Mas na verdade, cara, vai sair esse filme Spencer. Eu não sei se vai sair da agora, Diana, né? Não sei, né? Enfim. E parece que o take do filme é muito sobre a Diana ser uma pessoa. Eu ainda não consegui entender a Kristen. Diz que é o papel da vida Kristen dela, Dunst. mas. Não, Kristen Stewart faz a Diana. Claro, isso. Eu ainda não sei. Eu não, errado. assim, aquele olharzinho da Diana de baixo pra cima, Aham. quando eu vi ela fazendo, eu não consegui ainda. Não fiz Não. vínculo com ela ainda. Mas dizem que foi o papel da vida, assim, que tá incrível. Uhum. E parece que mostra muito isso, assim. E eu acho que é um exemplo perfeito. A pessoa virou realeza, a pessoa tá na família mais cobiçada do mundo, com dinheiro infinito, tá E sozinha. não é feliz. E tá infeliz. É a música Lucky da Britney Spears, que foi outra Isso. música profeta da coitada da Britney, né? Que... Não, porque a Britney, agora, depois que a gente soube ali Sim, do pai dela, da né? interdição e tal, tipo, ela tem várias Pelo músicas menos, que pelo você tem que menos a escutar. música profeta não foi Every Time, né? Não, Graças o clipe, a Deus, principalmente, exatamente. Né? Não. Mas naquela época ela não tava na tutela do pai dela ainda, eu acho. Não, aí por isso que eu falo que é profeta, porque teve Lucky, teve Overprotected, tem várias músicas que já vão I'm a slave prevendo. for you. Que Não, tem várias brincadeira. músicas que vão prevendo. Não, mas o eu que acho que acontece. e assim, eu acho que a gente não tem. A gente tem acesso a muito pouca coisa da vida das pessoas, né? Sim. Eu tava pensando, de vez em quando eu falo de Keeping Up with the Kardashians, agora que a Kim Kardashian tá saindo com um cara do Saturday Night Live que não tem nada a ver. E o Kanye West tá E que correndo todo atrás mundo dela. já falou que ele é bucha, ele já namorou a Ariana Grande, uma Aham. galera. E aí eu fiquei pensando, a gente viu muito pouco na série. A gente viu muito a Chloe se ferrando, a Courtney se ferrando com o Scott, que é um relacionamento Mas mega aqui trash. não. E aqui, nesse ponto, a gente viu o Chris Humphries, aquele casamento de 72 horas que ela teve, né? Sim. Mas depois ela não se expôs mais. Mas pensa o que não deve ter sido terminar e tá casada com o Kanye West. Nossa. Pensa o que não deve ter sido, né? E aí o esforço que tu tem, porque o que eu acho bizarro de gente famosa, eu tenho que dar satisfação pra desconhecidos e dizer que vocês terminaram bem, que vocês são amigos. Bicho, isso é mentira. Não, impossível alguém te machucar. Lembra quando a Sandra Bullock casou com um cara, Jesse James? Ele tinha um programa no Discovery de moto. E aí depois acho que ele era sim, meio aham. nazistão, que saía com que um monte de e mulher. ela terminou logo depois que ela ganhou o Oscar, não foi? Porque eles falam que tem a maldição Isso. do Oscar de melhor atriz, né? Pois Todo é. mundo termina depois. Então, e ela, meu Deus, passava um pano pra esse cara lindo, maravilhoso. Depois foi descobrir que o cara era totalmente O torto. próprio Brad Pitt. O Brad Pitt, eu acho que foi um outro cara que eu tenho um pressentimento que a gente ainda vai ouvir coisas quando o futuro chegar, vai ser o Leonardo DiCaprio. Saiu uma reportagem no El País Que ele não namora sobre ninguém ele... com menos de 26 anos. Mas não só isso, assim, sobre um cara que ele tem uma ficha corrida péssima de ser humano, mas ele se esconde atrás do ar de ativista, mas ninguém sabe dele. Tipo, Sim. ninguém sabe o que ele faz, ninguém sabe da Só vida de vez em dele. quando ele aparece Uma loucaço no modelo. Coachella. Exato, exatamente. Mas assim, só porque a pessoa é famosa, eu diria que é até pior, porque elas têm acesso a mais droga, elas têm acesso a mais bebida, elas têm acesso a uma equipe que às vezes não quer o teu bem. Lembra da Amy Winehouse? Sim. né? Que, meu Deus, Que, ficava inclusive- fazendo birra em show porque obrigavam ela a subir. Inclusive outra cantora boa pra uma bad de término. Né? Meu Deus, super, né, cara? E assim, eu fico imaginando como deve ser horrível pra ela subir e cantar aquelas músicas todo dia pro cara que ela não... Porque ela sim, né? No episódio de codependência a gente devia ter falado dela, porque ela era um outro exemplo claro de codependência, Sim. assim, né? E eu acho que se eu não me engano, no final da vida dela, ela terminou com o Blake Civil. Mas ela não levou super bem. Não. Ela não conseguia entender o quão ruim esse cara era pra ela, né? E terminou meio que forçada. Sim. E eu imagino que pra gente famosa seja pior. Mas de verdade, todo mundo sofre igual. A gente acha que não, mas sim. E Carol, pra gente encerrar,
dicas de filmes, músicas, álbuns pra quem tá na bad. Já vamos começar com o 21, que eu acho que é Cara, eu acho que o álbum 21 obrigatório. O 21, o Back to Black. Back to Black. Eu gosto dos Ceremonials, da O Ceremonials. Florence, É que eu o acho Highest que Hope. O Highest Hope eu acho... porque querendo ou não, a gente teve significados diferentes, mas eu acho que Shake It Out... Shake It Out. Certo? Shake It Out é legal. Mas assim, Shake eu It acho Out que é uma boa. o How Big, How Blue, How Beautiful Beautiful. é um álbum Tem, que é conta... verdade. Uhum. Chip to Wreck, tudo. Uhum. E eu acho que é um álbum que fala de você estar passando por um tempo. Porque o álbum, ele meio que é construído nesse arco, assim. A gente recomenda que vocês procurem no YouTube o The Odyssey, que todos os clipes que foram feitos desse álbum meio que fecham um filme. É tipo um álbum visual, né, dela, assim. Que ela conta, a música vai contando uma história. É super legal, eu acho bem maravilhoso. Aquela dança performance que ela faz, tipo a Cia, com a menininha, né, que a dança te conta uma história, eu acho também super legal. E o Highest Hope foi o meu álbum de término, no último término. Então, assim, foi bem pesado. E ele é um álbum sóbrio, ele é um álbum triste, assim. Né, o piano, ele é todo meio deprê, assim. Então, bom álbum de término. Deixa eu pensar o que mais. Eu gosto de algumas da Taylor, eu gosto de Exile, que ela canta com esse álbum, eu não sei se eu Folklore ou Evermore, é muito triste. Folklore. Agora ela lançou a versão dela lá de eu não vi ainda, preciso All muito Too ver. Well. Sim. Tem um curta-metragem no YouTube, recomendo. Sim. São músicas boas. Pra filme, Legalmente Loira tá no topo da minha lista. Sim, eu acho. Comer, Rezar e Amar, eu acho que é um bom término. Comer, Rezar e Amar. O filme do Sex and the City, querendo ou não. Acho legal também, eu acho que é bom. Assim, é que eu acho difícil a gente encontrar filmes que o término é saudável, né? Porque, tipo, Notting Hill, cara, o cara passa um ano sofrendo sem notícia da mulher e daí depois... Não, mas às vezes a pessoa não quer ver um término saudável, ela quer ver um término bad mesmo. Tá, não, ok. Então, Notting Hill, Closer Deus. É tenso. Eu vi uns pedaços, não consegui ver tudo. Demais pra mim. Closer. O Big Little Lies, eu acho também. Com a Nicole Kidman e com os Skarsgård, eu acho tenso, Aliás, até me lembrou agora, é meio bobinho, mas eu acho a atuação da Anna Paquin bem boa, assim, no True Blood. Quando ela tem que se separar do Vampire Bill, que daí ela, meu Deus, ela sofre, assim, tu sente o sofrimento dela quando ela chora, tu fica, meu Deus, um desespero, assim, sabe? Acho bom. O Crepúsculo, aquela fase de término da Bella, que ela sofre muito ali, tu pode deitar no chão e só ficar mal. Grey's Anatomy, eu acho que todo episódio é um término, porque tu tá sempre mal naquela série. Deixa eu ver o que mais. This Is Us tem alguma coisa? Porque eu não assisti This Is Us ainda. Até tem, mas é que assim, o This Is Us ele vai ser bom, talvez não pra tu se relacionar com a relação, né? Com a situação que tá passando ali, mas pra tu chorar. Todo episódio de This Is Us tem algo pra tu chorar. Não é que nem Grey's Anatomy, então? Não, ele é bem melhor, bem não, melhor mas tu escrito. sempre chora. Tá, ok. Não, mas ele é bem... Tu chora por outros motivos, assim, mas ele é muito melhor escrito do que Grey's Anatomy. Desculpa, fãs de Grey's, assistam This Is Us, é bem melhor. Eu acho que é isso, não lembro mais. É isso aí. Mas então tá, Carol, pra quem quer mandar perguntas sobre término ou ver quer outros ajudas pra vídeos. superar, entra lá no @Caroline Bruning e lá tem o link pro meu canal no YouTube e a gente conversa por lá. Se quiser ouvir os nossos outros episódios, a gente tem vários sobre o tema, sobre o fim do Felizes para Sempre, o amor é uma dor, enfim, tem relacionamentos codependentes, Sim, mitos tem e verdades muita coisa de relacionamento, Tem vários episódios que você pode ouvir no Spotify, no YouTube, no Google Podcast, no Apple Podcasts, no Anchor. Enfim, se você tá ouvindo isso em algum lugar, você já sabe onde procurar. Exato. É isso aí, a gente fica por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau! Tchau!